E aí galera, beleza? Tá tendo agora as eleições na Argentina, né? E que nem sempre tem dois candidatos que estão na frente. Um representante da direita e um representante da esquerda. O representante da direita é um tal de Milei, que tem ideias de livre mercado. E o representante da esquerda é um tal de Massa, que é herdeiro do atual presidente da Argentina, que tá cada vez levando a Argentina mais pro buraco, né? Então, bem, temos essa divisão aí, essa disputa entre o candidato de direita e de esquerda. E o que é que aconteceu? Há um tempo atrás teve as prévias da eleição na Argentina e o candidato de direita apareceu na frente, não? Que foi o suficiente para deixar todos os influencers de direita no Brasil empavorosos, comemorando: não, finalmente a Argentina vai virar de direita e não sei o que, porque vai fazer muito comércio com o Brasil e blá blá blá. Mas bem, a realidade é que agora está tendo a eleição de verdade pra valer e o candidato de esquerda está na frente e aparentemente vai ganhar as eleições. Então sim, o povo argentino escolheu continuar no mesmo sistema político que tá levando eles cada vez mais pro buraco. Tá, e por que eu tô falando disso, né? Qual que é a importância das eleições da Argentina, né? Calma lá, que eu não vou dar nenhuma explicação econômica aqui e falar: não, isso é muito bom os outros países estarem com economia boa porque ajuda o seu país, não sei o que. Eu não vou falar disso, eu vou usar essa questão da Argentina pra abrir uma discussão sobre os problemas que tem a democracia, entendeu? Então vamos falar que não tô defendendo ditadura nenhuma aqui, só estou, né, exemplificando aqui alguns problemas que a democracia tem e que, se a gente conversar sobre o assunto, quem sabe a gente possa até resolver. Mas bem, primeiro deixando claro a minha opinião sobre essa questão aí da Argentina, né? Ai, crítico, o que você acha? É bom o cara de direita ganhar, o cara de esquerda ganhar? Você queria que o cara de direita ganhasse? Na boa, eu acho até bom mesmo que o cara de esquerda ganhou. Sim, eu sou um cara de direita e eu acho bom que o cara de esquerda lá tenha ganho, porque assim, eu acho que o que falta pra Argentina talvez seja ir pro buraco de vez. Talvez seja o que falta pra Argentina e pra alguns países que nem o Brasil. Talvez o que falte pro Brasil é ir de vez à falência, o país ficar 100% quebrado, ter uma revolução comunista e destruir tudo, e quem sabe assim a gente aprenda que isso não funciona. Talvez seja a solução, porque assim, tem países lá na Europa que viraram comunistas, né, viram que não funciona essa merda e hoje em dia são países lá que propagam livre mercado, estão crescendo bastante, são países melhores que o Brasil, entendeu? Os países, quando teve aí a União Soviética e não sei o que, foram pra esquerda de vez, foram 100% destruídos, mas pelo menos aprenderam a lição, agora estão crescendo e já estão na frente do Brasil. Então talvez o que falte pro Brasil é isso, a gente fique 10 anos aí indo pro fracasso total e o país fica 100% na merda, quem sabe assim o povo aprenda uma lição e aí a gente para de defender essas ideias bosta aqui na esquerda, entendeu? E assim, não que um presidente também de direita fosse fazer algum milagre, não fez milagre aqui no Brasil e não fez milagre também na Argentina. Pra quem tem memória curta, até 2019 era o Macri que era o presidente da Argentina, e quando ele ganhou as eleições na Argentina, o pessoal de direita aqui no Brasil, os influencers ficaram comemorando que o Macri de direita ganhou. O que aconteceu? Ele pegou o poder e nem fez um mandato de direita, fez uma bosta de um mandato lá de esquerda também, entendeu? Então esse é um outro problema que tem. Um montão de candidato aí finge que é de direita, chega no poder e faz um mandato de esquerda. É um exemplo, é o próprio Bolsonaro no Brasil, que tomou várias e várias medidas de esquerda, várias e várias medidas que ele sempre foi contra, mas quando chegou no poder, fez essas medidas pra ver se ganhava um voto da esquerda, entendeu? Tá, vamos voltar pra questão da Argentina, que eu já tô me perdendo aqui, né? O porquê que eu acho que é melhor mesmo que a esquerda continue no poder na Argentina, né? É porque eu acho que é importante que a esquerda arque com as consequências das suas próprias ações. Tá, e pra entender esse meu ponto de vista, você tem que entender um problema temporal que tem na medida pública, que é a diferença entre o período de tomada de uma decisão e o período de efeito de uma decisão. Então assim, na maioria dos casos, quando o presidente ele toma uma medida, essa medida vai ter um efeito que vai além do mandato dele. Você não vai ver os efeitos dessa lei no mandato dele ali de 4 anos, você vai ver depois de 10, 20 anos, sei lá, depois de muito tempo depois. Então assim, pra analisar se um governo foi bom ou não, não basta você olhar simplesmente pro período do governo ali, você olhar: ai, nossa, os 4 anos do governo Bolsonaro foram muito bons, os 4 anos do governo Lula foram muito ruins, logo o Bolsonaro é bom e o Lula é ruim. Não é assim que analisa a política, né? E esse é um problema da população, que a população tem, é não saber fazer essa diferenciação entre o governo do presidente e o período. E o período, você tem que fazer essa diferenciação, entendeu? Você tem que analisar um presidente e decidir se ele é bom ou não pelas leis que ele passou, pelas medidas que foram tomadas e não pelo período. Porque quando você tá falando do período, você tá falando de muitas coisas ali que vão além do poder do presidente, né? Muitas coisas ali que estão acontecendo naquele período são efeitos de leis que foram passadas em outros períodos, entendeu? Um exemplo muito bom disso é o governo Bolsonaro. Pra analisar o governo Bolsonaro, assim como qualquer outro governo, você tem que analisar o que? As medidas que foram tomadas. Você vê as medidas que foram tomadas, você vê se elas fazem algum sentido e aí você decide se o governo foi um bom governo ou um mau governo, entendeu? É assim que tem que ser decidido. Porque se você for olhar só pro período, você vai fazer um erro grotesco. E aí, que nem eu falei, o caso do Bolsonaro é um exemplo muito bom, porque teve uma doença ali que devastou o mundo todo, né? Então gerou uma crise global, né? O mundo todo tava em crise, e você não pode ignorar isso quando você vai analisar o governo Bolsonaro. Se você for analisar só o período, você vai falar o quê? Você vai falar que a crise mundial que teve é culpa do Bolsonaro, entendeu? Tudo isso afetou o Brasil. Mas isso não é consequência das ações do Bolsonaro. Você até pode falar: ai, nossa, mas o Bolsonaro fez consequências que aumentaram essa crise no Brasil. Ou você pode falar que ele tomou atitudes que
que diminuiria essa crise. Ok, a gente pode avaliar isso, mas você não pode negar que teve um problema que veio de fora que não é culpa dele, entendeu? A mesma coisa quando você vai falar do governo Lula, do governo Dilma, de todos esses outros governos. Todos esses governos estavam dentro de um período particular e único, entendeu? O período que o Lula viveu lá em 2010 não é o mesmo período que o Bolsonaro viveu. O período que a Dilma viveu não é o mesmo período do Lula. O período do Temer não é o mesmo período da Dilma. E assim, por aí vai, entendeu? Então, cada período ele é único. Então, você não pode ficar analisando o governo de um presidente apenas pelo período, entendeu? Mas naquele ano eu tava ganhando bem. Mas naquele ano não sei o que. Não, você tem que ver as medidas que foram tomadas, entendeu? E a população não consegue fazer isso. A população só consegue olhar pro presente. Sabe qual que é o maior problema disso? É a diferença entre curto e longo prazo do efeito de políticas públicas. Muitas políticas públicas têm um efeito positivo ali no período, no governo do presidente, mas depois gera um problema do cacete, entendeu? Então assim, uma política muito clássica disso é você gastar dinheiro fazendo merda. Quando você gasta dinheiro fazendo merda, o país melhora, porque tem mais dinheiro circulando, não sei o que, gera emprego, não sei o que. Mas no longo prazo, você gera uma dívida do cacete. Só que o que acontece? O curto prazo tem um efeito positivo, que é durante o seu mandato. No longo prazo, gera uma dívida que vai ficar sugando o dinheiro da população e vai ter efeito... Aonde que isso vai ter efeito? Vai ter efeito no mandato dos outros presidentes, entendeu? E esse é um problema que tem na democracia, que vem dessa própria alternância de poder. Então assim, o presidente ele tem muito mais incentivo para tomar uma medida que não tenha benefícios no longo prazo, entendeu? Por que ele vai tomar uma medida que só vai ter efeito daqui a 10 anos, sendo que daqui a 10 anos ele não vai estar no poder? O que ele vai fazer? O incentivo que ele tem é para fazer uma medida que vai ter um efeito daqui a 4 anos e depois de 4 anos se foda-se. Eu não quero nem saber se daqui a 4 anos eu vou dar um problema pro Brasil. Daqui a 4 anos eu não vou estar eleito, vai ser outra pessoa, quer dizer, daqui a 10 anos eu não vou estar eleito. Então que diferença faz? Então é normalmente isso que acontece nas democracias. Todos os governantes só querem tomar medidas que tenham efeito no curto prazo, sem pensar no longo prazo. Sendo que o país só fica rico de verdade se ele pensar no longo prazo. A gente não vai ficar rico em 4 anos no Brasil. O Brasil não vai virar um país melhor em 4 anos. A Argentina não vai resolver os problemas dela em 4 anos. Ela vai resolver o problema dela em 20, 30, 50 anos. O Brasil não vai ficar rico agora. O Brasil, se for para ser um país melhor, vai ser um país melhor daqui a 50 anos. A gente vai estar tudo velhinho, vai estar tudo morto. A gente não vai ver isso, entendeu? Mas isso só vai acontecer se a gente tomar medidas pensando no longo prazo. A questão é que ninguém quer pensar no longo prazo, eles só querem pensar no curto prazo. E a população não consegue ver isso. E por isso que sim, eu acho que é bom a esquerda ganhar as eleições mesmo lá na Argentina, por causa desse efeito. Porque assim, o último presidente da Argentina ficou fazendo um montão de merda. Ele, quando ganhou a presidência, ficou fazendo vários discursos de esquerda totalmente imbecis, tava cagando por livre mercado, não sei o que, tava nem aí pro livre mercado. Queria fazer as palhaçadas dele lá, todo cheio de graça. E aí agora ia chegar o quê? Um cara de direita ia pegar o poder, o período ia ser um lixo, porque a Argentina está um lixo, está em crise, consequência das ações desse último presidente, a Argentina está um lixo, o cara de direita ia pegar isso daí, e o período ia ser um lixo, ele ia só se queimar, e a população toda ia falar, ai, tá vendo, a direita pegou, e o período foi uma bosta, e esses anos foram ruins. Sim, esses anos foram ruins, porque o país tá um lixo, você não faz milagre assim, não é assim, não existe milagre, demora para as coisas acontecerem, entendeu? Mas a população não entende isso, então é melhor mesmo que um cara de esquerda pegue, o período vai ser uma bosta, vai ser um lixo e a população vai se tocar. Pô, verdade, né? O cara de esquerda tava no poder, o país foi pro buraco e agora um cara de esquerda continuou no poder e o país foi mais pro buraco ainda. Pô, acho que agora eu tô percebendo que a esquerda não funciona. Quem sabe assim as pessoas entendam, né? Que nem eu falei, teve país aí que virou comunista, ficou ali 20 anos no comunismo, o pessoal entendeu que o comunismo não funciona, né? Porque o país ficou um lixo. Então a pessoa viu, pô, o país ficou um lixo e ela consegue atribuir o verdadeiro culpado ao país estar um lixo, que é o comunismo. E aí toda a população vira anticomunista, com razão. Entendeu? Agora, um problema que acontece na democracia é esse, a pessoa tá vivendo um período e naquele período dela tem um efeito de vários e vários presidentes com visões de mundo totalmente diferentes. Então ela sabe que o período atual dela, a vida dela tá uma bosta, tá um lixo, né? E ela não consegue saber quem é o verdadeiro culpado pela vida dela tá um lixo, porque toda hora fica trocando de presidente, toda hora fica trocando de estilo político e não dá pra ela saber quem é o verdadeiro responsável por isso, entendeu? Bem, por hoje foi isso, pessoal. Depois eu trago uma continuação dessa discussão aqui, dá pra falar muito sobre esse tipo de assunto aqui. Quem gostou, se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar a 40k. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e é nóis. Mudolana itoita, necessita nova. Aoi, aoi, a nosso